E aí, você conseguiria passar por 3 questões de português sem cair nas pegadinhas de crase, concordância e regência? No desafio de hoje, vamos revisar 3 temas que aparecem constantemente em provas e que costumam tirar muitos pontos de candidatos bem preparados. E atenção, a questão mais perigosa nem sempre é a última. Anote seus acertos e veja se consegue chegar ao final com 3 de 3. Vamos começar! Vamos aqui com a banca IBFC, então. Em relação ao uso ou não da crase, assinale a alternativa correta. Então, vamos identificar aqui qual afirmativa aqui ou quais afirmativas estão corretas, né, em que está correto o emprego da crase, e depois vamos aqui marcar a alternativa que corresponda, né. Vamos então analisar afirmativa por afirmativa. É bom lembrar que a crase é a fusão da preposição a com outro a. Normalmente, né, um artigo feminino ou pronome iniciado por a. Para ficar fera em crase, né, deve-se conhecer a regência das palavras. Item 1. Você vai à casa antes do almoço? Aqui. A crase? Aqui, não a crase, né? Não ocorre crase porque a palavra casa, aqui como está, né? Quando empregado no sentido de lar ou residência própria e sem determinação, não admite artigo. Se houvesse determinação aqui, por exemplo, a casa de Paulo, a casa de Thaís, aí sim haveria crase, mas como não há essa determinação, não havendo artigo, não há crase. Portanto, então, o uso aqui, o emprego está correto, né, pessoal? O emprego está correto aqui. Item 2, ela não conseguiu te encontrar às 20. Aqui já vai crase, né? Portanto, está incorreto aqui, né? Incorreto aqui o item 2 aqui. Porque a crase obrigatória, por se tratar aqui de indicação de hora determinada, né? Às 20 horas, então haveria crase aqui, por exemplo, né, às 19 horas, ou às 10 horas, quando há aí hora determinada, né? A crase, portanto, aqui deveria sim ter o uso da crase, né? Item 3, ele entregou o prêmio a uma participante. Aqui também está incorreto, né? Vamos aqui anotar que está incorreto, porque aqui não deve haver crase, né? Ah, não deve ocorrer crase porque o numeral aqui, né? Ele não vem acompanhado de artigo a, né, pessoal? Então, não há por que ter aqui a crase, né? Portanto, está errado o seu emprego. Item 4, não me refiro a essa, não me refiro a essa, mas àquela da esquerda. Aqui, pessoal, está certo? Está correto, sim, o uso da crase, né? Vamos anotar aqui, está correto, sim. Ocorre a crase, né, aqui, porque o verbo aqui referir-se, né, referir aqui, ele exige a preposição a, né, e o pronome aqui demonstrativo a, ele já tem aqui a letra a, né, pessoal, no elemento aqui, né, então, aqui a contração do a, de aquela aqui, com a preposição a aqui de refiro, né, da regência. Então, está correto o emprego, sim. Então, os itens corretos estão em item 1 e 4, né, o nosso gabarito, então, aqui, é a letra A aqui de Argentina. Vamos anotar então aqui, né? Gabarito, né? Item 1 e 4, item 2 e 3 estão incorretos. Nosso resumo para fixação aqui dispõe, né, que a crase ocorre quando há a fusão da preposição a com outro artigo, né? Com outro a, seja artigo ou pronome, antes de horas determinadas, né? A crase normalmente é obrigatória, como visto acima. A palavra casa, no sentido de lar, é sem especificação aí. Não admite artigo, como visto acima. E os pronomes demonstrativos como, né, aquele, aquela, aquilo, podem formar crase quando houver exigência de preposição a. Então aqui, pessoal, né, uma forma prática de verificar a crase é substituir a palavra feminina por uma masculina equivalente, né? Se surgir a combinação ao, haverá crase na forma feminina. Exemplo, né? Caso estamos na dúvida, né? Estivermos na dúvida, refiro-me à candidata, se a crase aqui é a candidata, podemos substituir pela palavra masculina, né? Refiro-me ao candidato, se aparecer aí o ao, né, pessoal? Então aí é um indicativo de que haverá crase. Perfeito, pessoal? Maravilha? Então, é uma dica importante para você levar para o dia da prova. Perfeito? Então, esse tá. Parabéns aqui, marcou a letra A e garantiu sucesso aqui nessa questão. E já aproveito para me apresentar. Seja muito bem-vindo, professor Cid na área. Se você gosta de revisar português resolvendo questões comentadas, já aproveita e deixe seu like e se inscreve no canal. E participe também dos comentários, dizendo para qual prova você está se preparando, para vestibular, Enem, concursos. O canal está crescendo, né? E novos desafios de português estão chegando regularmente, então vale a pena acompanhar os vídeos já publicados e os próximos conteúdos que vêm por aí. Agora vamos seguir, porque a próxima questão mistura dois assuntos que costumam aparecer juntos nas provas e gerar bastante confusão. Temos aqui então uma questão sobre concordância verbal e crase. Vamos ver aqui o que a FUNESP nos apresenta. A concordância verbal e o uso do acento indicativo da crase atendem à norma padrão em. Então aqui são 4 alternativas, vamos verificar aqui qual delas está correta. Caso esteja correta, né? Caso esteja indo muito rápido, o pessoal dê pause, né? Resolva e depois aí
vá para a correção para verificar se você acertou. Letra A. Um dos méritos do relatório divulgado diz respeito à maneira inédita como foram cruzados os índices de pobreza e risco climático. Aqui temos o verbo diz, né? E aqui o sujeito. E aqui concorda, né? Um condiz aqui, né? Então, um diz. Um dos méritos do relatório divulgado diz. Então, está correta aqui a concordância verbal. Aqui o verbo fica no singular, né? Diz respeito à maneira. Aqui respeito a tem crase, né? E a maneira também aqui tem artigo feminino aqui antes de maneira. Então, aqui a utilização da crase está corretíssima, né? Diz respeito à crase, né? Maneira. Bom, então os demais aqui estão errados, já que aqui está o nosso gabarito, né? Temos a letra A, o nosso gabarito, letra B, que vamos ver o erro de cada um aqui, né, pessoal? Letra B, calor extremo, inundações, seca ou poluição do ar correspondem, né? Aqui está o sujeito e aqui o verbo deve ir para o plural, né? Já que o sujeito aqui está no plural, é um sujeito composto aqui, né? Aqui também não deve haver crase, porque aqui não tem um artigo aqui, né, feminino antes de um, né? Então, embora aqui correspondem, né, exigiria aqui a preposição, né? Mas, como aqui não tem um A, né, à frente do um aqui, não há a contração, né? Então, não há crase. Então, está errado aqui, letra B. Letra C, cada vez mais integrados à vida. Aqui a utilização da crase está correta, das pessoas ao redor do planeta. Os efeitos climáticos extremos compõem, né? Aqui o certo é compõe no plural, né? Os efeitos climáticos está no plural, extremos compõem. Perfeito, pessoal? Está errado então aqui, né? Já que estava no singular o verbo. Letra B, devido à escassez, está certo, de alimentos, milhões de pessoas dependem. Aqui é dependem, o verbo aqui também deve estar no plural aqui, né? Já que o sujeito aqui está no plural. Milhões de pessoas dependem, né? Letra E, segundo dados, existem quase 900 milhões de pessoas. Aqui está o sujeito, né? Quase 900 milhões de pessoas aqui, então deve ir para o plural aqui, o verbo aqui existem, né? Perfeito? Então existem 400 milhões de pessoas no mundo que estão diretamente expostas a... Aqui não vai crase, né? Descartamos até porque aqui a palavra aqui, a seguinte aqui está no plural, né? E aqui, então deveria ter o S, né? Mas como não tem o S aqui, está de forma incorreta aqui a utilização da crase. Perfeito, pessoal? Então, letra B, C, D e E estão incorretos e nosso gabarito é a letra A aqui de Argentina. Parabéns, você acertou. Aqui nós fizemos para fixação, né? A crase ocorre quando há fusão da preposição A com outro A, né? Seja artigo ou pronome segundo A. Não ocorre crase antes de artigo indefinido, né? Como, por exemplo, está acima. E aqui também, há uma, né? Há uma participante, não vai crase aqui no A. O verbo existir é pessoal, né? Pessoal aí concorda com o sujeito. Então, né? Se o sujeito estiver no singular, o verbo existir fica no singular. E se estiver no plural, o verbo existir fica no plural. Já o verbo haver, né, pessoal? Com o sentido de existir, né? É que é impessoal. Maravilha, pessoal? Então, cuidado aí, né? Em questões que misturam crase com concordância verbal, né? A melhor estratégia é analisar sempre o fenômeno separadamente, né, pessoal? Já que muitas alternativas apresentam apenas um dos aspectos corretos, né? Enquanto o outro contém o erro que invalida a crase. O que quer dizer aqui, né, pessoal? É que se você ir lá começar a ler a frase, né? E, por exemplo, a primeira parte estiver correta, seja do verbo ou da crase, né? E você já marcar corretamente aí, uma vez você está de uma forma mais imprudente, tentando resolver rapidamente a questão, você pode errar, né? Por isso que é importante você sempre ler com atenção e cuidado e verificar aí todos os pontos da frase, né? Se estão corretos aí, caso a questão, né? Exige aí a verificação da correção da frase, perfeito? Então aí está. Parabéns, aqui marcou a letra A e garantiu o gabarito. Vamos seguir. E aqui então chegamos à última questão do desafio. Até aqui você já passou por temas que aparecem com frequência nas provas, agora é hora de encarar uma questão que costuma exigir bastante atenção aos detalhes. Se este conteúdo está ajudando você na preparação, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. E me conta, você ainda está com chances de fechar o desafio com 3 de 3? Então vamos para a questão final. Aqui então vamos ver o que a banca Fumark nos apresenta. As relações estabelecidas entre o verbo e seu complemento, preposicionado ou não, podem alterar o significado da frase. A frase em que não, haverá mudança de sentido, caso a regência seja alterada, é. Então aqui vamos com atenção. A frase em que não haverá mudança de sentido, caso a regência seja alterada, é. Letra A. Já chamaram os primeiros colocados. Aqui está incorreto, né? O verbo chamar pode apresentar diferentes sentidos aí, conforme a regência, né? Na frase apresentada aqui, significa aqui convocar, né? Já convocaram os primeiros colocados. Já em construções aí, como chamar, né, por alguém, né, o verbo assume aí sentido de invocar, pedir ou clamar, né? Portanto, a alteração da regência pode provocar aqui mudança de sentidos. Perfeito, pessoal? Mudança de sentido. Então, descartamos aqui a letra A. Letra B, o atirador avisou o alvo do meio. O verbo visar aqui, ele apresenta mudança de sentido conforme a regência, né? O verbo, por exemplo, significa, na frase, né?
visar o alvo aqui, né? O verbo significa mirar, né? Ou apontar, né, para um alvo, sendo aí transitivo direto, sem preposição, né? Já em, por exemplo, pessoal, visar a um cargo, né? Visar a um cargo com a preposição a, o sentido aí passa a ser, né, de pretender, almejar ou objetivar. Então, visar a um cargo tem esse sentido de pretender, almejar ou objetivar, né, pessoal? Exigindo preposição. Assim, a mudança da regência altera o significado também. Então, descartamos letra B. Letra C, o candidato aspira à aprovação no concurso. Incorreto também, né? O verbo aspirar apresenta um dos casos clássicos, né, de mudança de sentido. Aspirar à aprovação com crase, né? O verbo significa desejar, pretender, né? Exigindo a proposição. Já, por exemplo, sem a crase, na frase ou na oração aspirar o ar, sem preposição, né? O verbo significa sorver, respirar ou inalar, né? Funcionando aí como transitivo direto. Portanto, a mudança de regência modifica o sentido. Então, letra C está errada. Vamos ver aqui a letra D, se é o nosso gabarito mesmo. Letra D, todos esqueceram as ordens do líder da equipe. Aqui está o nosso gabarito, pessoal. Parabéns de fato aqui, né? O verbo esquecer é o único caso aqui, né, entre as alternativas, em que a alteração da construção não implica mudança de significado. Por exemplo, né, todos esqueceram as ordens, né? Ou todos se esqueceram das ordens, né? Se mudar, por exemplo, a regência, todos se esqueceram das ordens, né? Se tem a expressão se, né, antes de esqueceram, vai ter que ter, né, a preposição de depois de esqueceram, né? Vai se mudar aí a regência. Então, se colocasse aqui todos se esqueceram das ordens, né? Seria o mesmo que todos esqueceram as ordens, né? A diferença está, na verdade, apenas na estrutura sintática, né? O significado permanece o mesmo. Por isso, então, pessoal, aqui está o nosso gabarito, né? Letra D, de dado. Aqui vamos para o resumo, né, pessoal? A regência verbal é a relação entre o verbo e seus complementos. Alguns verbos mudam no sentido quando muda a preposição exigida pela regência. Visar, aspirar e chamar são verbos aí frequentemente cobrados por apresentarem mudança de significado, né, conforme a construção. Perfeito, pessoal? É bom lembrar aqui, destacar e focar aqui no verbo esquecer. No verbo esquecer é frequentemente cobrado em concurso, pessoal. É bom, né, estudar a sua regência, porque admite duas construções corretas, né, pessoal? Como explicado, esquecer algo ou esquecer-se de algo, né? Nesses casos, a diferença está na regência, mas o sentido permanece aí essencialmente o mesmo, né? Esquecer-se de algo, esquecer-se de algo, ou esquecer de algo, ou esquecer de algo, esquecer-se de algo. Dá o mesmo sentido, né? A expressão, né, que se representa. Perfeito? Então, aí está. Parabéns se você marcou a letra D de Dinamarca e garantiu sucesso aqui nessa questão. E assim chegamos ao final de mais um desafio de português. Agora quero saber qual foi o seu resultado. Você conseguiu fazer 3 de 3 ou alguma questão acabou surpreendendo você? Se acertou todas as questões, escreva gabaritei nos comentários. Se ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta, porque ela pode ajudar outras pessoas, né, que estão estudando também. Continue praticando, revisando os conteúdos e resolvendo questões. O domínio da língua, portuguesa, é construído um passo de cada vez. Muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo desafio.